pessoas bem nutridas. Essa é a nossa live, consulta live Tira Dúvidas da aula 1, o início do fim, show coceira, show sinais e sintomas, para você eliminar de vez os sinais e sintomas que te incomodam, que tiram a sua paz e faz você não evoluir aí em diversos aspectos da sua vida. Então vamos juntas esclarecer todos esses sinais e sintomas. E eu abri aqui uma caixinha nos stories, vi as dúvidas frequentes de vocês da aula 1. Quem não assistiu a aula 1 não está sabendo o que está acontecendo, deixa eu me apresentar, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista. Aqui sempre falarei com vocês sobre síndrome fúngica, terapia nutricional antifúngica e tudo que envolve um estilo de vida saudável. Então hoje, essa semana, na verdade no domingo, começou uma sequência de conteúdos para te mostrar se o que você sente é síndrome fúngica, se isso que está te incomodando são sinais e sintomas característicos da síndrome fúngica. Lá dentro também do evento você consegue aplicar testes, então é importante que você entre lá, se cadastre para receber os materiais. E se você ainda não assistiu essa consulta aula 1, né, que está disponível até próximo domingo, eu sugiro que você, depois do conteúdo de hoje, saia aqui e vai lá assistir para você não ficar perdida aqui nos conteúdos, tá? Porque tudo nessa semana é voltado para isso. Se você fica só navegando, não se aprofunda, você fica perdida ali colhendo várias informações que não te levam a lugar nenhum, tá certo? Então hoje, agora é para tirar dúvidas. Então, se você assistiu a aula 1, então pergunte aqui, esclareça suas dúvidas, tá certo? Estou aqui para te ajudar a se ajudar, mas precisa assistir o conteúdo porque eu não consigo tirar dúvidas se você não fizer aí essa primeira parte, que é assistir os conteúdos, tá certo? E aqui, começando, quem quiser enviar sua pergunta, coloca aqui na interrogação, tem uma interrogaçãozinha aqui, ou manda aqui nos comentários, que depois eu volto aqui e olho os comentários, assim como a Moni já mandou, e tivemos aqui também a Jussara. Então, vamos lá. Descobri há um tempo que tenho sinusite fúngica, mas nunca explicaram que isso, eu acho que ela complementou aqui que isso é síndrome fúngica. Tem várias doenças, várias queixas, vários sinais e sintomas que a pessoa analisa assim o corpo. Se eu não tenho micose e não tenho candidíase, quer dizer que eu não tenho problema fúngico. E isso não tem nada a ver. Porque pode ser que a pessoa tenha características da síndrome fúngica, tenha queixas, mas vai demorar muito tempo para ela conseguir passar em alguns médicos para ter o diagnóstico de uma doença fúngica. Então, essa pessoa pode ter queixas do tipo sinusite, rinite persistente, alguma tosse alérgica que não passa. Então, sabe aquela tosse seca que não vai embora, necessidade de limpar a garganta, a língua muito esbranquiçada, coceira no ouvido, coceira no couro cabeludo, problema de concentração. Então, isso são sinais e sintomas ocultos da síndrome fúngica que não necessariamente a pessoa está com uma crise de candidíase vulvaginal, não necessariamente ela tem uma micose. Mas ela tem queixas, aí tem sinais, sinal é aquilo que eu consigo ver e sintomas é aquilo que eu sinto. Então, se eu sinto uma vontade exagerada por doces e ultraprocessados, então eu tenho uma necessidade, tenho uma hipoglicemia de rebote, preciso me alimentar o tempo todo desses alimentos, por esses produtos alimentícios, para ter um pouco de energia, mas que passa rápido e o tempo todo eu tenho que buscar esses alimentos. Então, isso é característico e precisa ser analisado com as outras partes do seu corpo. Há muitas pessoas bem nutridas que depois lá de 5 anos que tem o diagnóstico, vamos supor, de um quadro autoimune, que é algo mais sério, que não necessariamente todas as pessoas que têm síndrome fúngica têm um quadro autoimune, mas que já tinham queixas, aí já tinham sinais e sintomas, mas elas não eram levadas em consideração. Se não deu no exame, se o exame está normal, então é porque não tem nada de errado, mesmo que a pessoa tenha sinais e sintomas. Isso é errado. O corpo ele precisa ser avaliado como um todo e aquilo que você sente que não está funcionando bem é o teu corpo te avisando que não está funcionando muito bem. Então, isso precisa ser levado em consideração. Por isso, essa autoanálise, esses testes, aquilo que a gente para 2 vezes por ano, que seja 2 vezes por ano, você para analisar, para observar se tem uma coisa funcionando bem, se não está. Assim como dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, com a sua família. É a pausa que você faz uma autoanálise aí do funcionamento do seu corpo. Então, isso a gente faz aí como se fosse uma manutenção, né? Faz a manutenção do carro, da casa, da família, do relacionamento, do seu corpo também. Do seu corpo da mesma forma. E é para isso que tem os testes aí de sinais e sintomas.
Deixa eu ver aqui. Eu amo açúcar, mesmo sabendo quão prejudicial é. Um dos motivos pode ser causado, ela colocou aqui, pela síndrome fúngica. Todos nós amamos açúcar. O açúcar acalma, né? Não é à toa que a água com açúcar, até comentei hoje isso com o meu namorado aqui, a gente estava conversando. Quando uma pessoa está estressada, irritada, nervosa, é oferecido uma água com açúcar porque abaixa, né, a irritabilidade. Então traz uma sensação de paz, de aconchego, de conforto. A questão é como eu estou lidando com esse açúcar, como está a presença de alimentos açucarados na minha vida. Não tem problema eu consumir um doce, uma receita especial, um produto ali que vai me trazer um pico de felicidade por ter açúcar. Mas a partir do momento que aquilo começa a controlar a minha vida e eu não tenho controle sobre aquilo, aí sim isso é um sinal de que tem algo errado. E quando há um excesso de supercrescimento de fungos, você não consegue controlar o seu impulso sobre os alimentos. E esse controle de impulso, bem nutrido, não estou falando que, por exemplo, você tem lá um pote de um sorvete especial na sua casa, você sabe que ele tá dentro da geladeira e aí você vai ter uma vontade exagerada ali para consumir ele, porque você sabe que tem aquilo ali dentro da sua geladeira. Não é isso que eu estou falando. Estou falando no poder de decisão. Por exemplo, você está aqui num hotel, assim como eu estou, né, que eu vim a trabalho e também vim encontrar o meu irmão, minha família, e você vê lá um buffet com várias opções, com várias coisas e você não conseguir dizer não. Você tem ali um impulso para pegar determinados alimentos e parece que se você não comer aquilo, o seu dia não tá fechado. Então você tem uma necessidade exagerada por esses alimentos. Então isso é o problema. Você precisa ter o controle, não o seu corpo vai ter o controle sobre aquilo que você vai comer. Isso a gente consegue moldar. Não é algo que é seu, que você nasceu assim, que tem que ser assim. Isso é característico daquilo que vive dentro de você. Então, se há sinais e sintomas de crescimento de fungos, com o passar do tempo isso não vai reduzir, isso só vai piorar. Se eu continuo fazendo a mesma coisa e me mantenho com as mesmas queixas, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra semana, volta semana, e eu continuo ali na mesma coisa, na mesma rotina, do mesmo jeito, com as mesmas sensações, melhorar não vai. O envelhecimento só está acontecendo para cima e não para baixo. Não vou virar um Benjamin Button, né? Então, o processo de envelhecimento, ele vai continuar e cada vez a tendência é que o quadro, né, o adoecimento, ele piore se a gente não controlar isso. Falo isso por experiência própria, bem nutridas. Quem escutou lá viu a minha história e assim como vocês, eu também não conseguia, porque não era nítido para mim, parecia realmente que aquilo que eu fazia era compatível com um estilo de vida saudável, mas é claro que a gente sempre tem coisas para melhorar e com o processo de envelhecimento mais uma bagagem aí ampliada. O que é essa bagagem? Aquilo que eu vou aprendendo com o passar da vida, né? Então aquilo que a gente vai aprendendo aqui, conversando, trocando informações com outras pessoas, eu vou ampliando isso e vou aprendendo mais coisas para aplicar em mim. Assim como vocês estão aqui, eu também tenho a minha sessão de aprendizado. E aí a gente vai crescendo e evoluindo juntos, tá? Então, assim que tem que ser. Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando nos comentários, depois eu volto aqui para a caixinha de perguntas, tá? A Edna colocou: boa noite, eu e meu namorado estamos com uma coceira terrível, tomamos vários remédios, eu tinha fibromialgia, já tomei muitos remédios. Então, se você tem fibromialgia, provavelmente você tem esse diagnóstico e ela está em remissão, né? Se você não está sentindo queixas. Será que esse fungo pode ser por conta do tratamento que fazia? Pode ser que a sua imunidade enfraqueceu por conta desses medicamentos que você fez uso. E se você não repôs nutrientes, o que é o repor nutrientes? É você comer de uma forma estratégica que seu corpo consiga absorver. Amanhã, na aula 2, a gente vai conversar sobre isso. Então, não percam a aula 2, que é da combinação dos alimentos. Então, são os primeiros passos para você combinar os alimentos do jeito certo. Aquilo que a gente aprende a comer de acordo com os nossos pais, com a nossa escola, com as pessoas que a gente convive, são os alimentos que a gente gosta de comer e tá tudo certo. Vocês vão continuar comendo isso. Agora, quando eu quero potencializar a absorção para fazer o meu corpo funcionar do jeito certo, existe estratégia, existe um jeito certo de fazer isso para você conseguir ficar mais bem nutrida. E o que é se sentir bem nutrida? É você não ter incômodos. Então, se eu estou com coceira, por exemplo, se o meu quadro de desidrose começa a me incomodar,
O que é o desidrose? É aquelas coceiras, né, na mão e tudo mais. A combinação, a frequência e a repetição de algumas coisas da rotina estão incompatíveis. Então, isso já é um sinal de alerta que eu falo, opa, peraí, eu tenho que mexer nisso. Então, se isso está acontecendo com você, então se há uma queixa de pele, de couro cabeludo, na região íntima, isso é uma sinalização do seu corpo que algo precisa ser reorganizado na sua rotina. E a nutrição não dá para ser igual o tempo todo. Se eu estou com queixa, se eu estou sem queixa. São duas situações diferentes. Se eu estou com queixa de saúde, eu não posso manter tudo igual. Eu preciso reorganizar de um jeito estratégico para fazer o meu corpo conseguir fazer a digestão. Um exemplo aqui para vocês. Quando a pessoa está internada, passou por um processo de cirurgia, de adoecimento, ela vai comer qualquer coisa quando ela está lá dentro do hospital? Não, ela vai consumir alimentos que ela consegue fazer a digestão e a absorção daquilo. Que o corpo dela consegue o quê? Sugar, aproveitar. Quando nós estamos vivendo a síndrome fúngica, passando com sinais e sintomas e queixas, é a mesma coisa. E se eu continuo tendo as mesmas atitudes e fazendo tudo igual, então eu não dou um play ali e falo assim, não, a partir de agora eu vou fazer algo diferente para eu ter um resultado equivalente à mulher que eu desejo ser, que eu sonho ser, com as realizações que eu quero ter, eu continuo tendo o mesmo resultado. E aí fala, nenhum tratamento funciona pra mim. Mas é porque você tá fazendo tudo igual, mulher. Tá? Você tá usando aí só a medicação ou quer tomar um suplemento. Tem algumas bem nutristas que falam assim, eu tô tomando um antifúngico natural, usei lá por 4 semanas e não deu certo pra mim. Aí você vai olhar, cadê o resumo ali, a organização da rotina, do que você tá fazendo, da terapia nutricional, dos outros passos. A pessoa não faz, a pessoa se agarra a um suplemento ou um alimento isolado. Não dá, gente. É fazer um passo a passo de forma completa, mas não vai ser perfeito, tá? Nossa vida não é perfeita, mas precisa ser entendido para você ter um reconhecimento do seu corpo de forma inteira. Porque você vai conhecer o seu corpo como ninguém. Não é o médico, não é a Sheila nutricionista, não é o profissional ali que você vai passar em consulta. Você vai conhecer, para aí sim, quando você vier fazer uma pergunta para mim, você vai falar assim, eu já fiz isso, organizei isso, minha rotina tá assim, tal. E isso aqui, como eu faço esse ajuste? Falar assim, aqui você precisa incluir isso. Aqui você precisa organizar isso. Entenderam? Mas você precisa se conhecer. E esses primeiros passos aqui que vocês estão fazendo dentro do nosso evento aí do Show Coceira, Show Qualquer Coisa Ruim, em 2021, vamos deixar isso para trás, é exatamente isso, é esse reconhecimento, tá bem? Maravilha, Caroline. Depois me conta mais por direct, tá bom? Ó que a Camila colocou. Tenho sempre a língua branca e rinite. Tem vínculo, tá? Então, aqui, pessoas bem nutridas, tá tudo grudadinho no nosso corpo, tá? O ouvido não tá separado da garganta, que não está separado do nariz, que não tá separado do teu couro cabeludo. É tudo grudado no nosso corpo. A ciência foi separando para estudar, para analisar, mas não quer dizer que essas partes elas funcionem de forma separadas. Isso facilitou a criação de protocolos para gerar medicamentos para nos livrar da morte. Mas a falha foi pegar essas medicações e ficar apenas aliviando os sintomas e não tratar a causa do problema. Tá? Porque tratar a causa do problema exige identificar esse problema. Quem parou com você e começou a conversar sobre o seu passado, sobre a sua cronologia, sobre o seu uso de medicações, sobre aquilo que você está sentindo, em detalhes? Quem fez isso? Provavelmente ninguém. Por que nós estamos fazendo isso aqui? Porque isso é um processo de reconhecimento que exige tempo. Exige o meu tempo. Tempo é vida, bem nutridas. E todo momento que a gente para aqui para conversar, eu estou doando a minha vida aqui para vocês. Vocês estão doando a vida de vocês para mim, para que a gente juntas consigamos aí reorganizar aí o que está acontecendo de forma incorreta e que de algum modo isso aí tenha um futuro positivo. Porque o meu trabalho só dá certo quando as pessoas têm resultados. Aquelas que entram no método, têm resultado e vêm aqui depois fazer uma live, contar história de vitória e tudo mais. Mas antes desse processo de entrar ali no método, tem todo esse reconhecimento que exigiria consultas, que você precisaria passar em consulta para identificar. Em pelo menos 3, 4 consultas, para daí sim construir uma linha de tratamento. Coisa que você vai levar 1 ano, né? Muitas vezes, para ter todo um entendimento.
E não dá para ficar um ano ali com queixa, com sinal e sintoma o tempo todo sem fazer nada. Então aqui a gente já dá um gás, um empurrão para que isso seja mais efetivo, tá? Que seja aí um resultado mais rápido comparado com consultas espaçadas mês a mês, tá bem? É esse o objetivo. Elisângela colocou: minha candidíase não melhora. Então vamos lá. Assiste a aula 1 se você não assistiu ainda, tá, Elisângela? Pelo visto aqui, você colocou o que está acontecendo é porque você não assistiu. Faz a sua parte que eu faço a minha. Então, para você bolar uma pergunta aí legal, com base no conteúdo que já está acontecendo, você vai entrar aqui no link do perfil do Instagram e assistir a aula 1, tá bem? Para você entender por que isso está acontecendo agora com você. Isso tem a ver com o seu histórico de doenças e medicações. Isso tem a ver com algumas coisas que aconteceram aí na sua vida e que daqui pra frente você vai assumir o controle disso, tá bem? Pra você ter resultado aí diferente. A Katiushi, acho que eu não sei, desculpa Katiushi se eu falei o seu nome errado. A limpeza fúngica é continuada. O controle disso, assim como eu não quero pegar gripe, eu não quero ficar com amidalite, certo? Então o que eu faço para eu não ficar com esse tipo de doença? Eu escolho a vida que eu quero levar para eu não ter esse tipo de doença, certo? Na síndrome fúngica é a mesma coisa. A partir do momento que você entende os passos, que você sabe reconhecer o teu corpo, os sinais e sintomas que ele dá, o que você precisa incluir, o que você precisa reorganizar, você vai adotar aquele estilo de vida para você não adoecer. Então, da mesma forma que você não quer ter amidalite, que você não quer ter sinusite, que você não quer ter uma queixa aí persistente, uma gripe, ou a situação que nós estamos vivendo agora, a mesma coisa é a síndrome fúngica. Porque o fungo só cresce em um ambiente oportunista. E a oportunidade vem quando eu deixo a vida me levar. Tá? Então, o que é o deixar a vida me levar? Ah, eu sei que tem situações especiais que eu vou, um exemplo, né? Eu vou comer coisas diferentes, eu vou beber, pessoas que ingerem álcool e tudo mais. Você tem que saber o que fazer nessas situações. Então, você vai aproveitar, você vai curtir, vai fazer suas coisas, mas o que você vai fazer para reorganizar o seu corpo nessa situação? Você tem que saber o que fazer em todas as situações de forma rápida, estratégica, para não deixar o seu corpo adoecer, para não viver, não passar a vida com supercrescimento de fungos. Muitas bem-nutridas relatam para mim, Sheila, eu tinha 10, 15 anos de queixas, porque não sabiam que isso estava relacionado com o alimento. Assim como outras mandam aqui para mim nos stories, mas só o alimento faz o corpo funcionar do jeito certo? Eu falo, só o alimento faz o corpo funcionar. Só a medicação não vai fazer isso. A medicação pode te livrar da morte, mas ela não reconstrói o seu corpo. Tá? Então, veja só o alimento, qual é o poder disso na vida. Silvana botou, eu tenho um fungo nas unhas dos pés e o foco está com a coceira na virilha. E já fiz o tratamento, mas não acabou. Então, tem que ver o que você fez de tratamento, tá? Então, se você tem focos de fungos nas unhas e não melhorou, precisa analisar se você fez 6 meses de tratamento, porque a unha precisa crescer. Gente, quando eu falo aqui pra vocês que é um jeito simples e fácil, comparado com o tempo de adoecimento que você tem com as outras estratégias que você fez e não deu certo. Mas você tem que respeitar a parte do seu corpo que precisa se recuperar. Uma unha não se recupera em 15 dias. A pele tem o tempo de troca também. Então, unha do pé, 6 meses de recuperação para crescimento da unha. Coceira na virilha é pele, é um processo de recuperação mais rápido. É mais rápido, mas você precisa se manter dentro da terapia nutricional por mais tempo. Não quer dizer que você não vai comer as coisas que você gosta, tá? Estou falando que você precisa entender o que fazer nas situações que você vai comer as coisas aí que você gosta, para que você mantenha o seu tratamento funcionando. Por isso que dentro do método há um passo a passo. Não vou falar sobre ele aqui agora, porque a inscrição não está aberta e agora são os primeiros passos que vocês precisam fazer dentro ali do conteúdo gratuito, tá bem? Mas para você vencer a síndrome fúngica, entender o passo a passo e saber o que fazer quando alguma coisa não está funcionando bem, você sabe para onde voltar. Você sabe onde é a manutenção, você sabe onde é a reconstrução, você sabe onde é a fase de ação e você assume o controle disso. Você não terceiriza mais, é uma troca. Porque você sabe o que está acontecendo aí do outro lado e aí eu venho aí com passo a passo para te ajudar, tá bem?
Mas exige que você saiba em qual fase você está do tratamento, tá? Isso é fundamental, bem nutridas. Senão você não sabe, nossa, nem sei que fase que eu tô, nem sei se eu já eliminei, nem sei se eu tô na fase de reconstrução, nem sei o que eu tô fazendo, eu só tomei o remédio. Ah, eu só cortei alimento e não incluí nada. Tá errado, tá bom? Então vamos com tudo. Deixa eu ver aqui. Carol perguntou se fungo e verme é a mesma coisa. Não, são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes, tratamentos diferentes. E eu sugiro que não faça os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, tem as fases do ano que a gente faz tratamento para verme. E o da síndrome fúngica pode ser feito em qualquer fase do ano. Mas verme tem um período certo para fazer. Mas eu já adianto que não é interessante misturar as duas coisas, tá bem? Deixa eu ver. A Leonice botou aqui. Sheila, como se livrar da micose de 200 milhões de anos em unha do pé? Leonice, também tive queixas de micose, tá? É incômodo, mexe com a nossa autoestima, com a estética da unha. A gente olha, dá tristeza, fala o que tá acontecendo, vai consumindo uma, vai consumindo outra. Mas tem como você recuperar isso o quanto antes, não atingir a matriz da sua unha, mais rápido é o processo de recuperação. Se atinge a matriz da unha, vai demorar mais tempo, leva mais tempo, porque precisa ver se a sua unha consegue ali. O que é a matriz da unha? Aquele lá embaixo, sabe a pontinha lá embaixo da unha, assim perto da raiz aqui. Então isso aqui precisa ser evitado. Quanto antes, quando eu falo assim, a unha integral, tá? Não uma parte da unha. Não 25%, 15%. É quando a pessoa está praticamente com 100% da unha consumida por fungos. É esse processo que precisa ser evitado quanto antes, tá? Então, dentro do passo a passo do método, você vai encontrar as suas respostas para essa recuperação, tá? Mas não deixa ocupar 100% aí das suas unhas. E se já está em 100%, você tem como sim cuidar disso, mas vai exigir muito mais tempo, tá? E acompanhamento junto com podóloga também, tá bom? A podóloga estará aí do seu lado para fazer a organização aí da casinha da unha. Ashley colocou, Sheila, existe alguma associação de DIU de cobre com candidíase e infecção urinária? Uma questão de corpo estranho. Esse é um incômodo que pode gerar para o corpo e pode ser um gatilho para que, se você já está fazendo tudo certo, então estou dentro de um passo a passo, estou reorganizando aí a minha casa, minha nutrição, a terapia nutricional, quebra do biofilme e estou vendo que a minha recuperação está lenta. Pode ser que esse corpo estranho esteja atrasando o seu processo de recuperação, tá? E aí a médica indica retirar. Aí é com orientação da médica. Caíra colocou, Sheila, tenho que suspender as pomadas imediatamente? Não, nem pomadas e nem medicações via oral. A decisão vai ser o seguinte, bem nutridas. Depois, se você decidir continuar dentro do tratamento, quando acabar a parte gratuita, que acaba dia 19, você decidir entrar no método, você vai tomar uma decisão qual é o antifúngico que você vai usar. Então, vai ser uma via natural ou vai ser uma via medicamentosa? Se você decidiu fazer o uso do medicamento junto com o médico que está te acompanhando, você mantém isso, mas você vai aplicar todo o restante do conteúdo ali que vai ser oferecido dentro dos passos. Se você já viu que o fluconazol, que o traconazol, que essas medicações você já usou muitas vezes e não funcionaram para você, aí eu indico que você entre com as frentes naturais, tá? E aí entra... biofilme de fungos precisa ser eliminado, tá? Então, é necessário a utilização de um antifúngico se você tem queixas aí de síndrome fúngica há mais de 3 meses, principalmente. Tá bom? Mas não precisa ser sem... Sheila, eu quero continuar usando a medicação. Quer dizer que eu não vou vencer a síndrome fúngica ou pode dar errado? Não, você escolheu uma medicação para aderir junto com a terapia nutricional. E depois, na fase de reconstrução, se for necessário suplementos, você inclui, tá? Mas faça o tratamento do jeito certo, seja com antifúngico natural ou com medicamentoso, com as outras etapas. Porque o que acontece, bem nutridas, a pessoa tá usando a medicação e às vezes vê um sinal ali de melhora e aí abandona a terapia nutricional e nem lembra da fase de reconstrução.
quer ver alguns detalhes, que depois vocês vão entender esse passo a passo, tá? Que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Aí abandona e fala assim, tô melhorando aqui, mas lembra que o teu corpo tem um tempo de vida. Então, quantos anos você tem? 30, 40, 45? Lembra desse passado do seu corpo. De quantas medicações ele já carregou. De quantos alimentos a gente já colocou no nosso corpo que, de certa forma, gerou um tipo de agressão. A gente precisa recuperar a casinha, igual você faz a reforma na tua casa. A nossa casa precisa ser reformada também. Então, são esses detalhes, são essas lapidações que algumas bem nutridas se perdem. Começo a ver melhora com a medicação isolada ou com antifúngico natural e esqueço do restante, tá? Então, só toma cuidado com isso. Camila colocou aqui, e quem tem depressão e ansiedade tem relação com a microbiota? Total. Aquilo que eu sinto, o meu foco, a minha concentração, as minhas emoções, sentimento positivo, negativo, envolve o que vive dentro de nós. Uma pessoa que está com supercrescimento fúngico, dificilmente você vai falar assim, nossa, a pessoa está vivendo um momento sorridente, extremamente feliz. Não tem como. Você está com coceira, com descamação, com desconforto, isso já mexe. Já mexe com as nossas emoções de forma... não necessariamente precisaria ser da microbiota, porque isso já mostra que tem alguma coisa de errado. E aí você não tem paz, você passa o dia sem paz pensando nisso. Esse já é o primeiro ponto. Agora, pensando da linha científica da coisa, tudo aquilo que envolve a nossa produção aí de neurotransmissores, de serotonina, de hormônios positivos, negativos, daquilo que faz o meu corpo funcionar do jeito ótimo ou do jeito mais ou menos, isso tem reflexo que vive ali dentro dos nossos intestinos, tá? Intestino delgado é onde tem a colonização natural do fungo cândida. O problema está quando isso aumenta demais. Então, aumentou esse supercrescimento, aí vem queixas em diversas partes do corpo que trocam, muitas vezes troca diária, e as emoções podem ser impactadas. É claro que há pessoas que têm queixas de ansiedade, de depressão, por N motivos. Não necessariamente é a síndrome fúngica isolada. A pessoa pode estar passando por uma situação difícil na vida dela, a pessoa já pode ter uma predisposição ao quadro e ela, por exemplo, ingere poucos alimentos que potencializam aí a produção natural de hormônios que melhorariam isso. Então, por exemplo, uma pessoa que não ingere fontes de vitamina do complexo B, principalmente B6, ela tem uma tendência a ser mais entristecida. E porque ela é assim, é natural? Não, porque ela não está se alimentando do jeito que ela precisa, falta, tá? Então, envolve N fatores que precisam ser corrigidos aí com o dia a dia, tá? Não é pensar durante um ano, um mês, não, é no dia a dia, todos os dias de forma simples, né? Simples e prática. O que eu tô comendo, o que tá faltando aqui? Ah, faltou alimento regulador, deixa eu botar para colocar o corpo para funcionar do jeito certo. Sei que pode parecer difícil você escutar eu falando isso agora, mas dentro de um passo a passo é muito fácil de identificar, tá? Porque é tudo mastigadinho, explicadinho, para você ver quantas vezes você quiser, assim como você viu a aula 1 que tá liberada. Inclusive, qual é a sua dúvida da aula 1? Quem não assistiu a aula 1, tá perdida aqui, depois vai lá no link do perfil, assiste o início do fim do Chococeira, para que você já comece do jeito certo. Separe um tempo para você, assista do computador, se possível, para você baixar os materiais e aplicar os testes, tá bem? Para você dar os primeiros passos aí do jeito certo. A Gisélia colocou, tenho muita coceira nas mãos, fico com os dedos rachados, dói muito. Isso é dermatite, tá? É bem possível que seja, não posso dar o diagnóstico por você. Mas vai no médico para você entender o seu quadro também, Gisélia, porque é bem possível que você tenha uma dermatite e isso já demonstra que você precisa rever alguns alimentos da sua rotina e amanhã na aula 2 você vai compreender isso de forma profunda, porque a gente vai falar de sensibilidade alimentar, que é a alergia alimentar tardia. Então, aquilo que a gente come desde pequenininho, repete várias vezes por dia, 3, 4 vezes por dia, isso pode gerar uma alergia alimentar tardia, isso pode piorar o seu quadro. E se você quer resolver isso, não perde a aula de amanhã, tá? Assiste a aula 1, depois assiste a aula 2. Mas tem um diagnóstico, saiba qual é o nome daquilo que está te incomodando, porque isso fica mais fácil para você entender também o objetivo do meu tratamento aqui, tá? A Marinês colocou assim, 4 anos tomando zóis de farmácia.
e não me livro dessa cândida. É por isso que você não se livra. Você já respondeu a sua própria pergunta, porque não é tomando só a medicação. Pelo contrário, Marinês, você está enfraquecendo aí o seu fígado, tá bom? Isso vai te levar a enfraquecer os seus intestinos, enfraquecer rins também. A bula tá escrito tudo isso, bem nutridas. Não é a Sheila falando, né? Não é coisa da minha cabeça. Quando eu falo assim pra vocês, as emoções são impactadas por fungos, pelas bactérias. Tudo isso, se você jogar na internet, você vai achar informações sobre isso. Mas a gente parar pra analisar que isso está acontecendo com a gente, exige uma dedicação de tempo. E vocês estão dedicando tempo agora. E isso já é um grande passo. Celebre isso também. Tá? Isso já é uma grande vitória. Você estar aqui escutando esse conteúdo para cuidar de si já é uma grande vitória. Então, você está no caminho certo agora. A Caroline colocou que várias amigas me dizendo que o DIU ajuda a aglomerar fungos. Não, não ajuda a aglomerar, tá? Não é assim que funciona, porque o fungo ele não tá só na parte íntima, tá, Carolina? O fungo tá no corpo inteiro. Eu tenho um monte de fungo aqui no meu corpo, mas não quer dizer porque eu tenho os fungos que eu estou adoecida. O fungo é natural do meio, o fungo tá na terra, o fungo tá nos alimentos. O que a gente não pode permitir é que o enfraquecimento da sua imunidade faça você deixar os fungos crescerem dentro de você. E quando você tá com uma queixa na parte íntima, também não quer dizer que o fungo só esteja lá. A nível intestinal já há um supercrescimento natural desse fungo, que começa na boca, tá? Esse tubinho aqui, bem nutridas, ele tá ligado até o final do ânus, tá bem? Não é só a região da vagina. Agora, o DIU, dependendo da mulher, pode ser que para ela seja um corpo estranho, pode ser, tá? Mas isso normalmente acaba sendo a minoria dos quadros. A maioria dos quadros é porque a mulher tá desnutrida mesmo. Então a mulher tá lá na fase, vamos supor, dos 30 anos, e está consumindo alguns alimentos, alguma coisa na rotina dela, tá faltando alimentos que não contribuem para a construção dessa imunidade. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Então pensa assim, aquilo que você come aos 30 é parecido com o que você come aos 20, que pode ter sido parecido com o que você comia na fase da adolescência, que não é suficiente, falta para você reconstruir sua imunidade. É igual eu quero construir uma casa e eu tenho areia, tenho tijolo, mas eu não tenho pessoas para trabalharem nessa construção. Então, a imunidade basicamente é isso. Eu preciso manter aí alguns funcionários trabalhando dentro do meu corpo do jeito certo para que isso vá para frente, para que eu consiga envelhecer de forma cronológica. Então, eu tenho idade, mas a minha biologia, a forma biológica, eu esteja mais jovem do que a cronológica. Então, se eu tenho 40 anos, eu tenho que buscar ter uma imunidade de 20 anos. E como que eu vou buscar ter uma imunidade de 20 com 40 anos? É comendo a mesma coisa que eu comia aos 20? Não, é incluindo, não é deixando de comer o que você gosta, é incluindo coisas para que o seu corpo consiga se recuperar e você leve a vida que você deseja ter. Então, o que você deseja? Construir a família, ter aí sucesso no seu trabalho, no seu relacionamento, o sexo melhorar, ter paz na hora de ter relação. Então, o foco, a clareza do objetivo precisa ter isso anotado. Anota o que você quer e não o que você não quer. Fala assim, o que eu quero? Não, eu quero ser uma mulher assim. Então, escreve isso. Esse ponto de partida precisa ser anotado. Para daí, sim, você ter propósito na hora que você está fazendo as coisas. Então, eu estou reorganizando isso daqui porque eu quero ser isso. Porque eu quero ter isso. Porque eu quero levar a vida assim. Porque se é só por uma questão, porque aqui o fungo está me incomodando na região vulvo da vagina e vou tomar uma cápsula e vou continuar vivendo ali a vida do jeito que tá, o que acontece? O problema tende a voltar. Então, anota ali o que você quer para fazer isso dar certo. É isso mesmo, Leonícia. Leva o hospedeiro junto. Dependendo da medicação, tenta eliminar um invasor e leva o hospedeiro também junto e vai embora. Dor no quadril, Maria, te convido, vai lá assistir Maria Ju. Vai assistir o conteúdo da aula 1 que você tá perdida aqui. Não tá sabendo os sinais e sintomas da síndrome fúngica, que tá tudo certo. Mas entra na aula 1 e assiste para você aplicar os testes, tá bom? Para você entender o que é a síndrome fúngica, porque síndrome fúngica não é só micose, não é só candidíase, é um conjunto de sinais e sintomas e que tem níveis. Às vezes a pessoa tá num nível muito alto de sinais e sintomas, às vezes a pessoa tá no nível inicial.
Então a pessoa tem coceiras, às vezes não, às vezes é só uma questão de couro cabeludo, às vezes é a língua, às vezes é uma questão de peso. Então não consegue eliminar gordura, não consegue ganhar massa magra e associa com outros sinais e sintomas. Então por isso que é importante assistir a aula 1, tá? Calma, Karina, isso aí tem solução. O lado bom da gente saber que tem alguma coisa de errado acontecendo no nosso corpo é que nós estamos vivos para consertar isso. A doença nem sempre é bem nutrida. A gente precisa olhar para a doença como algo, nossa, a doença que eu digo, a doença que tem cura. A síndrome fúngica tem cura. Esse é o lado bom de eu estar aqui conversando com vocês e ter a bênção de poder falar para você que o alimento pode te ajudar. Que você pode regredir esses sinais e sintomas, eliminar esses sinais e sintomas, ter o controle disso. Assim como eliminar uma gripe, você consegue eliminar também os sinais e sintomas da candidíase ou da síndrome fúngica, quais sejam aí que estejam te incomodando. Seja a micose, seja a dermatite, a desidrose, ou a barriga inchada. O problema estaria se não tivesse cura, né? Então, eu estou fadado ao fim e você não está. Olha que bênção. Então, a gente consegue aqui conversar sobre isso e concentrar a energia, por mais que muitas vezes a concentração não esteja funcionando muito bem. Você fala assim, Sheila, eu não consigo nem parar para me concentrar, que esse negócio aqui tá tirando a minha paz. Mas eu já te trago aqui a mensagem que a partir do momento que você começa a organizar aí o que está te fazendo mal, isso vai indo embora. Algumas mais rápido, outras mais devagar, porque depende da história de cada pessoa. A história de saúde e a história de doença. E para isso, a gente olhando para o nosso pai, para nossa mãe, a gente já tem algumas respostas daquilo que a gente não quer viver e daquilo que a gente quer viver. Então, você olhando para o seu pai, para sua mãe, você vai olhar para eles e vai falar, bom, eu agradeço pelos ensinamentos, porque eu consigo ver ali, na doença que eles têm, aquilo que eu não quero para minha vida. E essa foi uma parte importante do meu start, de perceber que tinha algo de errado comigo. E muito mais profundo do que simplesmente a desidrose e a micose. Foi esse parar, esse despertar. Então, fazer esses testes, essa autoanálise, às vezes pode dar uma bad, falar assim, nossa, quanta coisa tá acontecendo aqui. Mas olha como tem um lado positivo da coisa. Eu consigo sair dessa. Eu consigo fazer diferente, ter resultado diferente. Então, bora lá. Então, bora se animar aí. Bora agitar isso aí para reorganizar e para botar esse corpo para funcionar, tá bem? Então, Edivânia, sobre essa queixa aí dessas manchas que você mudou a alimentação, às vezes mudar a alimentação não é o suficiente, porque não é só o deixar de comer. Precisa combinar certo aquilo que você vai digerir bem e absorver bem. E aquilo que faltar dentro das suas condições, você entra com suplementação. Sheila, é obrigatório todo mundo? Não, bem nutridas, mas de acordo com a possibilidade tua, aquilo que faltar, eu vou orientar e vou te mostrar como você enxerga que está faltando, tá bem? Porque isso você vai olhar pelo seu prato. Precisa de exame? Não, se você não come, você precisa suplementar. É simples assim, tá? E isso exige que tenha um reconhecimento. Então, por isso que isso é ensinado. Não dá para ir tomando tudo sem uma organização. Tem uma dose de manutenção, uma dose de ataque. Então, quando uma coisa não está funcionando, eu já mudei a alimentação, não deu certo, é porque o caminho que você tem, aquilo que te levou a esse nível, não vai te levar para o próximo nível. Aquilo que você acredita que é o certo, não é o certo para você evoluir mais. Exige etapas, tá? Bem nutridas. E essas etapas precisam ser reconhecidas, entendidas para você dar o próximo passo. Se não está funcionando é porque você está no caminho errado, tá bom? Tem infecção urinária de repetição, pode ser por fungo, infecção urinária, e pode ser por bactéria, tá bem? E o método, esse conteúdo gratuito aqui que eu estou oferecendo para vocês, ajudam a eliminar esses sinais e sintomas, tá? Então, ajudam sim, mas precisa ter um reconhecimento, um diagnóstico médico do que está acontecendo aí de fato. É importante que você saiba o seu diagnóstico, tá bem? Aqui eu te dou o diagnóstico nutricional. Inclusive, amanhã, não perde a aula 2. Quem não assistiu a aula 1, fique tranquilo que vai ficar disponível, mas para um tempo, separa aí 30 minutos para você aplicar o conteúdo, tá certo? Aula 1 tá disponível, aula 2, então entra no ar e você consegue aí já começar a reestruturar a tua alimentação de forma simples, prática
e entendendo, né, como que o nosso corpo absorve nutrientes. E quando que ele avisa que tem alguma coisa de errado. Por exemplo, enxaqueca, né, dor de cabeça. A pessoa tá, tô com uma dorzinha de cabeça aqui, não é por falta de água, né, porque muitas vezes é por falta de água. A pessoa fala assim, eu bebi água e tô com dor de cabeça do mesmo jeito, o que pode ser? E ela nem consegue perceber que isso é alimento ali, que o corpo dela não está tolerando. O corpo não está naquela fase tolerando o alimento, tá? E isso é muito simples de resolver. E não é só cortar glúten e lactose e pronto, né? Se fosse assim, tava muito fácil da gente corrigir várias coisas, né? Precisa incluir bem nutridas. A Poliana colocou aqui da casa dela que tá com muito fungo, isso piora a minha situação. Se a casa está com fungo, você precisa ver como você vai resolver isso. Então, isso dá para ser resolvido agora? Se não dá para ser resolvido agora, então a sua energia não dá para ser concentrada nisso. Eu não coloco minha energia naquilo que eu não vou consertar. Eu coloco na minha energia naquilo que eu consigo consertar. Então, se é a sua casa, você não consegue fazer uma reforma, mexer nisso agora, então coloca datas e fala assim, bom, deixa eu ver quando eu vou mexer nisso. Enquanto isso não acontece, vai fazendo as coisas pelo seu corpo, né? Aquilo que você consegue fazer pelo seu corpo. Depois você faz pelo ambiente que você vive, tá bom? Então, esse é um jeito ótimo de você resolver problemas. Isso para tudo na vida. Eu consigo resolver agora? Tenho a possibilidade? Bora resolver. Não tenho a possibilidade? Então, o que eu posso resolver agora? Então, vamos resolver o que dá para ser resolvido. Deixa eu ver aqui. Perguntas de quem assistiu a aula 1. Você vai colocar aqui aula 1, né? O início do fim. E manda sua pergunta. Se você não assistiu a aula 1, eu vou pular a tua pergunta, porque eu sei que você não assistiu ainda. Aí eu indico que você assista, tá bom? Tô adorando vocês estão conversando aí já entre vocês. Já transformaram num chat aqui. A Valéria colocou, quem tem todos os sintomas da síndrome fúngica, o que não deve comer? Aula de amanhã, tá, Valéria? Então, primeiro você assiste a aula 1, já fez isso, ótimo. Aula 2 de amanhã a gente vai falar só sobre alergia alimentar tardia e a combinação de alimentos para você entender aí os primeiros passos da terapia nutricional antifúngica, tá bem? Não, Karina, eu não atendo em consultório, tá? Tratamento da síndrome fúngica é dentro do método. Então, quem entra no método recebe todo o passo a passo, tem assessoria nutricional para resolver isso, coisa que você ficaria 1 ano em consultório. Eu indico que você faça ali dentro das 12 semanas. Tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos, porque depende do tempo de assistir o conteúdo e aplicar o conteúdo, tá bem? Então, isso depende da velocidade de cada pessoa em assistir e aplicar o conteúdo, tá? Mas o passo a passo é ensinado por lá. Assim como vocês estão assistindo esses vídeos da Semana Chococeira, o do método é semelhante, tá? Só que é um passo a passo organizado e completo. Aqui eu estou entregando para vocês o módulo 1, os primeiros passos, e por isso que eu quero tirar as dúvidas de vocês dessa aula 1. Então, da quebra do biofilme, do teste de desbiose, ali do início da eliminação do biofilme. Então, é esse nosso papo aqui de hoje, para você entender esse primeiro conteúdo. Aí, amanhã, a parte da alimentação, tá bem? Que a gente começa a falar sobre isso. Ó, a Jaci colocou aqui, eu escolho o antifúngico natural. Por nada adiantou nesses 7 anos de candidíase. Então, às vezes, bem nutridas, a pessoa já tem 7, 8, 10 anos usando antifúngicos medicamentosos. E assim como, para ficar bem simples de entender, a situação que nós estamos vivendo hoje, o vírus, ele não tem adaptação. Então, agora a gente está passando por uma situação aí de adaptação desse vírus que é menos agressivo, que as pessoas ficam gripadas, ficam adoecidas e outras não ficam com nada. Com o fungo, acaba sendo semelhante. Esse fungo, ele se torna resistente. Então, o seu corpo, um antifúngico que você manda, para o teu corpo ali, o fungo que está lá, não vai fazer nem cócegas nele, porque ele já está acostumado com aquela medicação. Porém, você tem um sistema imunológico que pode ser capacitado para lidar com esse supercrescimento de fungos. Só que esse sistema imunológico, ele não está funcionando do jeito certo, porque aquilo que você vem fazendo não está sendo suficiente em termos de inclusão para manter ele funcionando. Entende?
Então, só tirar coisas ou colocar a medicação não faz com que ele fique fortalecido. Aí que está a falha na maioria da rotina, na maioria das pessoas. A pessoa fica ali várias e várias vezes fazendo a mesma coisa, porque dá um desespero, né? A pessoa tá ali, eu tô desesperada com a situação, quero resolver isso logo. E parar para pensar em nutrição, em alimentação, dá um pouco mais de trabalho do que só comprar a medicação na farmácia. E talvez você nunca escutou alguém falando sobre fungo, síndrome fúngica e alimentação. Talvez eu seja a primeira. Você escutou provavelmente o médico falando assim, corta o açúcar. Aí você escuta um outro lá falando, é glúten e lactose. De uma forma bem solta, assim como se só cortar o alimento fizesse a pessoa ficar bem nutrida. Eu corto o alimento e já me mantenho aí ótima, bem nutrida, já dou piruetas, já saio de casa extremamente animada. E não é assim. Né? Todos nós temos um passado, todos nós fazemos escolhas boas e ruins. A maioria das vezes a nossa escolha do nosso estilo de vida acaba sendo ruim. Fiz muitas escolhas ruins, né? Desde de anticoncepcional, de cigarro, de alimentos mesmo, e tá tudo bem, né? O lado bom disso é que eu consigo ir melhorando. A cada dia eu faço um pouquinho, né? E aquele pouquinho que eu faço faz com que eu me transforme na mulher que eu sempre sonhei ser. É por isso que eu digo aqui pra vocês, qual é a mulher que você quer ser? Qual é a mãe que você quer ser? Qual é a esposa? Qual é a mulher que você quer ser no trabalho? Quais são as suas realizações? Se sua energia não estiver abraçada aí no teu propósito, você se perde no tratamento. Porque aí qualquer coisa, qualquer recompensa imediata, você larga aí o teu jogo, né, em si, transformar naquilo que você sempre sonhou, por aquela recompensa imediata que às vezes você vai ficar... É pior, você vai falar, nossa, comi isso, nem era tão gostoso. Ou, por exemplo, perdi minha noite de sono, um sono que eu ia recuperar, que era reparador, para eu estar num lugar que eu nem foi legal, nem era bom. Então, você não vai fazer mais isso com você. Porque você escolheu fazer as coisas por você da forma positiva. Não é porque você está abrindo mão de coisas maravilhosas para se curar. Não, porque você está se curando com coisas maravilhosas. E aí tudo faz sentido. Porque tudo começa a ficar bom. Não é sacrifício, não é tortura, não tem que ser assim. Tem que ser bom, tem que ser gostoso, tem que ser sustentável, tem que ser entendido. Tá bem? E aí tudo fica mais fácil. Que é muito triste a gente só ir numa farmácia e tomar aquilo ali, ficar ali sozinha, sem entender o que está acontecendo, sem ter outras pessoas para conversar. Né? É por isso que nós temos um clube maravilhoso lá, de pessoas já de outro nível. Porque quem entra agora tá no nível abaixo. Quem tá lá já tá subindo escadas. Então, muitas já estão na fase de reconstrução, na fase de manutenção. E é sempre bom, bem nutridas, a gente conviver com pessoas que queiram o mesmo que a gente e que estejam também aí subindo de nível. Pra gente aprender com essas pessoas, tá? Isso serve para várias coisas na vida. Pra você colocar o seu corpo para funcionar do jeito certo também. Se você só convive com pessoas que têm escolhas ruins... Pode ser que você acredite que você já está fazendo o seu melhor, o seu máximo. E não, tem tantas coisas que a gente consegue lapidar, melhorar, senão a vida acaba, né? E aí é muito, muito triste a gente achar que é isso aqui, é só isso aqui, não tem mais nada. Né? Se eu posso melhorar uma coisinha a mais, por que não? E que eu tire proveito da jornada, do caminho. É o caminho que precisa ser proveitoso para quando vem a recompensa, falar assim, nossa... Melhorei, olha só a descoberta que eu tive sobre o meu corpo, sobre o que funciona, sobre aquilo que eu incluo, sobre aquilo que eu gosto, que eu nem sabia que eu gostava, né? Então isso é fantástico. É o sentir. O que você quer sentir? Se concentra nisso. O que você quer sentir? Azia tem a ver também com síndrome fúngica? Pode ter relação por uma questão de digestibilidade, de produção do ácido do seu estômago, tá? Então, se tiver algum problema aí na produção de ácido, falta o excesso de ácido e dependendo de como foi a sua alimentação com o passar dos anos, se você tomou muito omeprazol, pantoprazol, aí isso pode facilitar o crescimento de fungos, tá? E o excesso e a falta de ácido, isso pode ser uma característica aí que foi prejudicada pela baixa de boas bactérias. Isso também, quando baixa boas bactérias, cresce fungo. Fungo é oportunista. Baixou uma coisa que te protegia, fungo começa a crescer. E aí o refluxo é o esfíncter aqui que não tá funcionando. Então esse esfíncter aqui deixou de funcionar por algum motivo. Às vezes a pessoa ganhou peso e aí começou a baixar boas bactérias, aí tomou pantoprazol, omeprazol e aí virou um bolo todo, tá? Então acaba sendo multifatorial.
Ana Luísa, eu sugiro que você teste, né? Tenta assistir pelo seu celular. Assistir não é pesado pelo celular, tá? Mas você pode tentar. Se não der certo, sugiro que você abra um computador e faça isso por você. Não é por mim. Ah, tem que fazer esse esforço para assistir. É por você, mulher. Então vai lá, tenta no celular, tenta no computador e veja o que funciona melhor aí para você já dar os primeiros passos, tá bom? Olha só, a pergunta como a Tânia fez. Candidíase e queda de cabelo, como resolver? Tânia, qual teste você fez? Qual foi o seu resultado? O que seu passado diz em relação a essas suas queixas? Então, a pergunta bem nutrida, quanto mais vocês conseguem elaborar a pergunta aqui de vocês, mais proveitosa fica a nossa conversa. Pergunta certa, resposta certa. Como resolver? O que você está fazendo? O que você já fez? Qual o passo a passo que você está seguindo? Qual a terapia nutricional que você já aplicou? Se você não fez nada disso, é o caminho correto você estar aqui e assistir o conteúdo da aula 1. Aí você já começou a fazer. Isso aqui já é começar a fazer. Já é entender esse processo, tá bom? Isso já mostra que você está compreendendo, já elevou o nível de consciência em relação ao conteúdo que eu estou trazendo aqui para você. Se você tá perdido aqui e não assistiu nenhuma aula, aí eu sugiro que você assista, porque vai ficar mais simples de compreender, tá bom? Priscila, é intestino delgado e intestino grosso, tá? Supercrescimento de fungos é no intestino delgado. Van colocou, tive muita candidíase e os médicos já estavam falando que era coisa da minha cabeça e nada curava. No posto do SUS deu jeito, mas vira e mexe tem um episódio de candidíase. Então, não é normal. Não tem que... Da mesma forma, por exemplo, uma mulher que tem um quadro de herpes, sabe, herpes labial ou herpes genital, a gente consegue entrar em remissão. E você, a partir do momento que você entende o caminho da remissão, você não vai deixar de fazer aquilo que te levou à remissão. Porque você não quer adoecer. Ninguém quer ficar doente. Então, se eu sei que eu tenho que tomar um complemento nutricional ou incluir um alimento para evitar esse adoecimento, por que não fazer isso? Então, Van, o que está faltando aí na tua rotina é você não ter mais o quadro. Ter, às vezes, o episódio, isso mostra que a sua imunidade está enfraquecida ainda. E o seu corpo está te avisando de forma delicada que tem algo de errado. Agora, se isso permanece, pode se transformar numa bola de neve. E aí vem consequências mais graves, em alguns casos. Então, trate de remanejar isso daí que ainda não está ótimo. É claro que você já evoluiu. Então, a gente tem que celebrar a evolução. Então, às vezes a mulher tinha 10 episódios no ano, por exemplo, tá? Então, aí caiu para 4. Ai, mas eu ainda não tô curada. Pô, mas você tinha 10, agora você tem 4. Sim, está ótima a sua evolução. A Sheila, eu tinha 10 sinais e sintomas da síndrome fúngica e eu evoluí, agora estou com 3. Pô, você tá maravilhosa, vamos lá. Está no caminho certo. Agora, se eu melhoro e eu nem sei o que tá acontecendo de fato, nem sei quantos que eu tinha, quais eram minhas queixas, tô perdidona, aí isso precisa ser reorganizado, tá bem? Você precisa se conhecer. Sabe igual quando você vai no profissional e alguém pergunta assim, qual é a data da sua última menstruação? E aí você tem que ter isso anotadinho no calendário ali do seu celular, porque você precisa se conhecer. A mesma coisa quando está acontecendo outras coisas no seu corpo. Então, como foi ontem, como que foi hoje. Se você não sabe disso, como que o profissional vai te ajudar? Como que eu vou te ajudar aqui na aula 2 de amanhã? Tá? Então, qual é a data da sua última menstruação? Isso é um exemplo, tá? Que isso mostra que, opa, eu sei sobre mim. Eu sei reconhecer as coisas. Eu sei o meu teste de desbiose, eu sei o meu teste de síndrome fúngica, eu sei quantos sinais e sintomas eu tinha, eu sei quanto que eu tenho hoje, para quem já tá evoluindo, né? Para quem nem começou, eu sei aqui na data do dia 12, que foi quando nós começamos, quanto que eu tenho, e eu sei que no final do mês de dezembro, isso aqui já vai ter reduzido. Eu abençoo aqui que vocês estejam curadas, para que você continue colhendo frutos em 2022. Que é assim que tem que ser. É trilhar saúde. A gente não tem que esperar o ano virar para ter saúde. É agora, é o hoje. Não é esperar lá a lista, né? A lista pode começar, deve começar agora. Então, o que você deseja, anota aí qual a mulher que você quer ser, quais são os sinais que você não quer ter mais, porque você vai olhar para isso aqui e você vai celebrar a sua evolução. Falar, nossa, não tenho mais isso aqui.
Igual antes, eu tinha um montão de acne. Era uma pessoa, olhava pra mim, sempre tinha acne, acne por toda parte. Não tenho mais. Eu tinha a micose, não tenho mais. Eu estava acima do peso, 8 quilos acima. Eu emagreci sem nem me concentrar nisso, porque foi natural. Vencendo o quadro de síndrome fúngica, essa gordura na região da barriga, o estoque que eu tinha na região do braço, das coxas, então foi diminuindo. Então isso vai acontecer com você também. Mas anota para você saber o seu ponto de partida, para você se conhecer, para você saber ali, ó, não quero mais isso aqui não. Tá bom? E vamos com tudo, bora animar isso aí. Nada de emoji choroso aqui não, hein, Bruna? Vamos com tudo. É que, na verdade, a Bruna tá falando da filha dela, agora que eu li a mensagem. E quando a mãe fala do filho, dói muito mais, né? Dói ao quadrado. Bruna, se você está com queixas de síndrome fúngica também, cuida de você primeiro. Isso vai refletir na tua filha, tá bom? Porque como ela tem 4 anos, é bem possível que você tenha um quadro aí também. Tudo indica, tá? Porque como ela tem um quadro autoimune, é bem possível que você tenha os sinais e sintomas e você precisa se tratar, tá? Então, continua por aqui, não perde a aula 2 de amanhã, que a aula 2 é importantíssima para você e para sua filha, tá? Para as duas. Lucinéia, eu tenho candidíase de repetição e tô tendo sangramento e dor durante a relação. E sinto um incômodo muito grande na barriga. Lucinéia, eu sugiro que você converse, se for seu marido, seu namorado, converse sobre o que está acontecendo. Não é um momento para você ter relação, porque você tá com dor. Relação é para ter prazer, é para gozar, é pra gente estar ali se sentindo maravilhosa, se sentindo bem. Não é para sentir dor. Isso precisa ser conversado com o seu parceiro. Se você não tem essa intimidade de ter esse tipo de conversa, talvez esse parceiro tá faltando ali alguma organização na relação de vocês, tá? Então, não faça isso com você, tá bem? Porque isso vai gerar trauma. E toda vez que você pensar em sexo, isso vai te levar a um trauma. Você vai achar, sexo me leva a dor, sexo me leva a dor. Tá bom? Não faça isso, tá? Eu sugiro que você não faça isso. E continua por aqui, a aula 2 de amanhã vai te ajudar muito, não perde, tá? E quem não assistiu a aula 1, link no perfil, começa do jeito certo, vai lá e assiste, tá bom? E quem já fez, quiser colocar lá no comentário da última foto que tem disponível, coloca o resultado que vocês tiveram do teste de desbiose e quantos sinais e sintomas da síndrome fúngica vocês tiveram, para eu ter uma noção do que eu vou trazer aí de próximos conteúdos para vocês, tá? Então eu preciso saber do resultado de vocês para saber o que eu vou trazer de conteúdo aqui para conversar com vocês no decorrer da semana, tá? Então coloca lá na última foto do Instagram, quando a gente acabar aqui. Então, Rô, é esse o conteúdo de amanhã, sobre a combinação dos alimentos para a sua imunidade, tá? É os primeiros passos que eu vou explicar na aula de amanhã. Hoje eu estou tirando dúvida, para quem não sabe por que eu estou aqui, estou tirando dúvidas sobre a aula 1. Então, quem aplicou o teste de desbiose da síndrome fúngica, está no início do fim, chococeira. Então, começou lá e quer me perguntar alguma coisa, é esse o objetivo. Se eu não conseguir, o Instagram, gente, agora ele não deixa eu fazer mais de 1 hora de live. Ó, agora começou um cronômetro de 1 minuto e 50 e poucos, avisando que vai cair a live. Se eu não respondi a sua pergunta, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou entrar ao vivo de novo, tá? Pra tirar as dúvidas, pra gente conversar, pra você entender. Aquilo que a gente não entende, a gente não continua. A gente não resolve. A gente fala assim, eu não entendi o que ela tá falando, algum conteúdo. Então, por isso que é necessário eu tirar as dúvidas de vocês, eu esclarecer isso daí. Então, aqui tem uma interrogação e lá nos stories tem uma caixinha de perguntas. Então, manda a sua dúvida por lá que eu vou responder por escrito. E na live de amanhã, a gente continua aqui conversando e tirando dúvidas do conteúdo que já foi liberado. Mas eu só consigo tirar dúvidas daquilo que você já assistiu. Se você ainda não assistiu, não fez a sua parte, aí fica difícil eu poder te ajudar. É igual uma pessoa que começou ali o tratamento e não começou a colocar nada em prática. Ah, eu não comecei a fazer nada, fiz nada e vou perguntar. É incoerente. Então, tem que assistir, entender, parou, aplicou os testes, aí a gente conversa aqui, tá? Sheila, eu tô sem tempo para fazer isso agora. Fique calma que vai ficar disponível aí até domingo, mas domingo sai do ar. Então, quanto antes você assistir, quanto antes você colher as informações, mais a gente vai poder conversar. E entre no horário que começa a live, porque você consegue perguntar antes. Então, quem entrou aqui primeiro, conseguiu perguntar primeiro. Já teve ali
o esclarecimento. Quem entrou por último aqui, eu não consegui por conta do tempo, tá bem? Mas pergunta ali pelos stories ou manda um direct pra mim se for alguma coisa íntima que você queira perguntar em privado, tá? Que a gente vai conversando e até o final da semana eu me comprometo em responder, ou alguém da minha equipe aí, Michele, que também é nutricionista, ajuda aí a responder, vai mandar ali a mensagem para vocês. Um grande beijo e até amanhã, que vai cair aqui a live. Um grande beijo, bem nutridas. Aula 2 amanhã.